Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana, professora de matemática, e este é o meu canal. O canal Matemática Sem Desculpas foi criado com o objetivo de dar um suporte às minhas aulas não presenciais. Então, é importante que vocês assistam todos os vídeos e depois façam uma leitura complementar no livro didático, para posteriormente responder às atividades propostas. Então, eu desejo bons estudos e vamos nessa. Hoje nós vamos falar do conteúdo de funções. Então, antes de falar da definição de função, é importante falar sobre a aplicação do conceito. Então, o conceito de função é um dos mais importantes da matemática e ocupa o lugar em destaque em vários de seus ramos, bem como em outras áreas do conhecimento. Então, é muito comum e conveniente expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais, entre outros, por meio de funções. Então, vamos aqui a uma noção intuitiva de função, né? Então, a ideia de função, ela está presente quando relacionamos duas grandezas variáveis. Então, vamos acompanhar aqui duas situações para a gente poder entender melhor. Vamos na situação 1. A tabela a seguir relaciona o número de litros de gasolina comprados e o preço a pagar por eles. Então, observe aqui essa tabela, né? Então, se você comprar 1 litro de gasolina, você vai pagar R$ 4,50. Se você comprar 2 litros de gasolina, você vai pagar 9. Se você comprar 3 litros de gasolina, você vai pagar 13,50. Se você comprar 4, você vai pagar 18. Se você comprar X litros de gasolina, você vai pagar 4,50 vezes X, ok? Então, observa que o valor a pagar é dado em função do número de litros comprados, ou seja, o preço a pagar depende do número de litros de gasolina comprados, né? Não é isso? Então, a gente pode falar ainda assim, ó, que o preço a pagar, que eu vou representar pela letrinha P, é igual a 4,50 vezes o número de litros comprados. E quando eu represento por essas letrinhas P igual a 4,50 vezes X, eu chamo isso aqui de lei de formação da função ou fórmula da função, ou ainda regra da função, ok? Vamos aqui a essa outra situação. Uma maneira útil de interpretar uma função é considerá-la como uma máquina, onde os números que entram nessa máquina são processados ou calculados, e os números que saem dessa máquina são dados em função dos números que entram. Então, observem uma máquina de dobrar números. Vamos aqui observar esta máquina, né? Então, se entrar o número 1, vai sair o número 2. Se entrar o número 2, vai sair o número 4. Se entrar o número menos 3, vai sair o número menos 6. Se entrar o número 4,3, vai sair o número 8,6. E se entrar o número x, vai sair o quê? 2x. Então, se eu representar o número de saída N por N, né? E o número de entrada por X, então nós vamos ter que N vai ser igual a 2 vezes X. E essa fórmulazinha eu chamo de fórmula matemática da função, ou ainda regra da função. Ok? Então, agora tem esse probleminha aí para vocês. Ó. Agora, invente uma máquina de triplicar e somar 1, baseado no exemplo acima, e escreva a fórmula matemática dessa função. Então, isso aqui vai ficar como atividade para vocês. Depois, vocês dão uma pausa no vídeo e tentem fazer. Então, vamos ver aqui a noção de função por meio de conjuntos, né? Primeiro, observe os conjuntos A e B relacionados da seguinte forma. Em A estão os números inteiros e em B também. E nós vamos associar os elementos de A ao seu triplo em B. Então, vamos ver aqui se todos deles têm. Então, o número menos 2, eu vou associar o triplo dele, que vai ficar o quê? Quem é menos 2 vezes 3? Menos 2 vezes 3 dá quanto? Dá menos 6. Então, eu vou associar o menos 2 ao menos 6. Quem é o triplo de menos 1? Menos 3, que é menos 1 vezes 3 dá menos 3. Quem é o triplo de 0? 0. Quem é o triplo de 1? 3. Quem é o triplo de 2? 6. Então, eu associei todos os elementos de A a um elemento
de B. Então, o que a gente vai observar? Que todos os elementos do conjunto A têm um correspondente no conjunto B. E a cada elemento de A corresponde a um único elemento de B, ok? Então, nesse caso, nós temos uma função de A em B. E essa função ela pode ser expressa pela fórmula y igual a 3x, em que x representa os elementos do conjunto A e y representa os elementos do conjunto B, ok? Então, vamos aqui para essa outra situação. Dados esses dois conjuntos aí, o conjunto A, formado pelos elementos 0 e 4, e o conjunto B, pelos elementos 2, 3 e 5, relacionamos A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que o elemento de B. Então, nesse caso, o 0 ele vai se relacionar aos maiores do que ele, no caso, né? Então, 2, 3 e 5. E o 4, ele vai se relacionar ao elemento maior que ele, que no caso apenas, só é o 5, né? Somente o 5. Então, o que você vai observar aqui? Ó? Observe que o 0, ele está associado a 3 elementos do conjunto B. E o 4 realmente só em 1. Então, nesse caso, nós não temos uma função, porque o elemento 0 do conjunto A está relacionado a 3. E para ser função, nós vamos ver mais à frente, que os elementos do conjunto A devem estar associados a um e somente um elemento do conjunto B. Vamos aqui por 3, né? Por exemplo, 3. Então, vamos aqui pegar dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e vamos associar os elementos de A aos elementos de igual valor em B. Então, assim, se eu tenho um número aqui no A, o 0, eu vou associar ao igual a ele, no caso 0. Se eu tenho o 2, eu vou associar igual a ele, 2. O 4, eu vou associar igual a ele, que é 4. Já o menos 2, no B não tem, nem menos 2 nem menos 4. Nesse caso, no conjunto A, vai ficar o menos 4 e o menos 2, que não vão ter correspondente no conjunto B. Então, vocês vão ver aí que isso aqui não representa uma função de A em B. Por quê? Porque para representar uma função, todos os elementos do conjunto A devem estar associados. E somente um do conjunto B. Então, vamos ver aqui a definição mesmo e a anotação, né? Então, a definição diz o seguinte, que dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma relação que indica como associar cada elemento X pertencente ao conjunto A um único elemento Y do conjunto B, ok? Então, qual é a notação que a gente utiliza? X pertencente a está associado a f de x pertencente a B, lembrando que a gente sabe que f de x é igual ao y, ok? Porque o y está em função de x, né? E a gente indica por f, função de A em B, e a cada x de A corresponde um único f de x de B, levado pela função f. E aí a gente tem aqui concluindo que y é igual a f de x, ok? Vamos ver aqui o que é domínio, contradomínio e conjunto imagem, né? Então, assim, o diagrama de Fred a seguir representa uma função f de A em B. Vamos determinar. Então, observa aí. Se você observar, ela representa realmente uma função. Por quê? Porque todos os elementos do conjunto A estão associados e estão associados a somente um, ok? Então, é uma função. Então, vamos ver aqui o que é o domínio. O domínio da função é exatamente os elementos de A, todos os elementos de A. Então, nesse caso, o domínio da função é 2, 3 e 5, né? O contradomínio são os elementos de B, que nesse caso é 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E a imagem é apenas os elementos que estão associados. Nesse caso, 4, 6 e 10. Esses são os elementos da imagem. Aí ele diz na letra D, F de 3. F de 3, quem é, pessoal? O 3 está associando a quem? A 6. Então, o F de 3 é 6. O F de 5, quem está associando quando o X é igual a 5 aqui? Quem é? O F de 5? 10. O X para F de X igual a 4, pessoal. Quando o F de X é esse aqui, ó. O F de X. Quando o F de X é igual a 4, ele está sendo
associada a quem aqui, ó? Ao 2. Então, o x é 2. Então, o valor de x para f de x igual a 4 é x igual a 2, ok? Então, temos aqui algumas restriçõezinhas sobre o domínio de uma função, certo? Do conjunto dos números reais. Porque tem alguns casos que apresentam algumas indeterminações. Por exemplo, expressões algébricas fracionárias não podem admitir denominador nulo. Ou seja, você não pode ter o zero aqui no denominador. Então, nesse caso, o x aqui não pode ser 2. Porque se o x for 2, vai ficar 2 menos 2, que vai ficar 0. E aí vai ter uma indeterminação matemática, né? Então, não pode. No item 2 aqui tem radicais com índices pares que não podem ser negativos. Então, você tem que observar aqui, ó, que x menos 4 tem que ser maior do que 0, né? Maior ou igual a 0. Isso aqui representa uma restrição. Então, em alguns casos, é importante que a gente observe o domínio da função, tá certo? Então, por hoje é só. Na próxima aula, eu continuo falando de funções, certo? E vocês já podem responder as questõezinhas propostas, ok?